qual seria o nosso destino se não fosse este amor maravilhoso. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor, por ter nos dado essa graça, por ter nos dado das suas misericórdias, Pai. Que o Senhor, ó Deus, sempre reine em nossas vidas e permita-nos sempre prestar louvores ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor continue com cada um de nós. Vamos abrir nossas Bíblias em São Lucas, no capítulo 3, versículo 1. Que Deus seja louvado. Lucas, capítulo 3, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Que o Senhor acrescente as bênçãos à sua palavra. Pode se assentar, irmãos. Vocês estão bem nessa noite? O povo de Deus é um povo feliz, né? Não interessa o tempo, não interessa o que estamos passando, nós sempre temos essa felicidade dentro de nós, que o mundo não entende, né? Esses dias eu estava pensando sobre isso, a felicidade de um cristão, né? O mundo tem as suas felicidades. O irmão Brana diz na mensagem Sedentos por Vida, que o mundo tem uma visão de vida. Eles acham que passar a noite bebendo é vida, que os jogos são vida, que tudo isso que eles fazem, isso é vida. Mas na verdade, isso é a morte, né? E eles olham para nós, até por irmão Brana, perguntaram uma vez: você não se diverte? E ele diz: venha um culto comigo e eu vou te mostrar onde eu me divirto, né? Isso para nós é vida. A palavra de Deus, ela é vida para nós. E isso é uma felicidade que o mundo não pode explicar. Pode vir as provações, pode vir as angústias,
pode vir, Satanás, com o que tu tiver, nós nunca vamos deixar a guarda cair. O Filho de Deus sempre está com um sorriso no rosto, com um sorriso de uma felicidade, mesmo na tribulação. Isso é como é que eu posso dizer aquela palavra? É um paradoxo, né? É isso que fala? Algo que não se explica, mas é real. A felicidade no nosso coração. Então você é feliz? Graças a Deus. Dê um sorriso para Jesus, então. Olha para o seu irmão, dá um sorriso para ele aí. Jesus está no seu irmão. Uma vez eu assistindo um documentário de animais e ouvi dizer que não lembro qual dos animais que é, não vou dizer para não falar errado, mas tem um tipo de animal que ele é presa, ele não é predador, mas ele sempre mantém o mesmo olhar, quando está com dor e quando não está. E isso confunde o predador, porque ele não sabe quando aquela presa está fraca ou quando aquela presa está forte. E eu, assistindo aquilo ali, eu comecei a pensar, o crente só pensa, né? Mesmo assistindo outras coisas, mas a mente da gente lembra, né? Do nosso Deus, né? E eu comecei a pensar, é assim que nós devemos ser com o nosso inimigo. Nunca demonstrar para ele que nós estamos, muitas vezes, passando por dificuldades. Vamos confundir ele, né? Amém? Só uma meditação nessa noite, até eu gostaria de pedir perdão a vocês. A última vez eu passei um pouco do horário. Vocês me perdoam? Hoje vamos tentar nos manter aqui. Eu gostaria de falar algo sobre uma palavra que eu estava pensando, chamada simples. Essa palavra, ela tem um significado muito grande. A palavra simples. E o nosso Deus, Ele é simples. O nosso Deus, Ele é de uma simplicidade tal, que muitas vezes o ser humano, na sua mente, se achando grande, não consegue compreender o nosso Deus, de tão simples que Ele é. E simples significa, eu pesquisei o significado dessa palavra, e diz assim, simples significa que não é composto, múltiplo, nem é desdobrado em pares, que é constituído de apenas um elemento, que é sem mistura, sem enfeites. Isso significa o simples. Então, baseado nisso, nós também podemos nos firmar e dizer que o nosso Deus, Ele é simples, e a sua palavra é simples. A palavra de Deus é simples, ela é sem mistura, ela é sem enfeite. E quando o homem tenta enfeitar a palavra de Deus, aí começa a sua ruína. Porque a palavra de Deus, ela é simples. E ela veio para um povo simples. Porque se nós professamos ser filhos de Deus, e Deus é simples, nós temos o mesmo DNA de Deus, o mesmo sangue de Deus. Então os filhos de Deus também são simples. Eles também são puros. Os filhos de Deus, não há enfeites nos filhos de Deus. Eles se mantêm na simplicidade. Amém? A simplicidade é algo tremendo. E nós não podemos falar de simplicidade sem tocar em um personagem da Bíblia chamado Noé. Quando Deus o chamou para fazer aquilo que Deus tinha predestinado para ele, que Deus olhou para a humanidade nos tempos de Noé. E havia ali, nós lemos na Bíblia, você pode ler a história de Noé, e você vai ver a Bíblia falando que nos
tempos de Noé havia os filhos de Deus, os quais se relacionaram com as filhas dos homens. Eles se misturaram. E quando há uma mistura, aquilo já não é mais simples, porque o simples ele é original. O simples é o chamado feijão e arroz, como nós falamos. É aquilo realmente a base, é a simplicidade. Quando os filhos de Deus fizeram isso, então o que trouxe? Trouxe gigantes. E Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. E quais são esses dias? É exatamente hoje, os dias em que Jesus está tão perto de vir. E hoje tem que se cumprir o que Jesus falou, que seria como nos dias de Noé. Então havia gigantes, e nós podemos pensar hoje, onde estão os gigantes? E o irmão Brana diz, há muitos gigantes intelectuais, há muitas formas, e como nos dias de Noé a ciência era muito avançada, e eu estava ouvindo hoje o irmão Brana falando sobre isso. Você pode pegar e ler, se vocês já leram, a mensagem Deus ocultando-se em simplicidade, então se revelando na mesma. O irmão Brana diz que nos dias de hoje, a ciência ela tem que se igualar à ciência dos dias de Noé. Porque senão Jesus mentiu, porque ele disse que como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda, quando ele aparecerá nos ares para nós novamente. E a ciência se multiplicando, então o intelecto do homem se multiplicando, a teologia se multiplicando, o conhecimento se multiplicando, isso acaba deixando de lado a simplicidade. Porque é muita coisa colocada no original. Há muitos argumentos sendo colocados no original. E quando Noé veio com a sua mensagem simples, aquilo não foi recebido. Aí você diz, mas se eu estivesse lá, você faria o mesmo que você está fazendo hoje. Porque é a mensagem simples que está sendo anunciada hoje. E se você estivesse lá, e se você fosse um intelectual, você rejeitaria a mensagem de Noé. Porque era muito simples. E eles podiam provar que ele estava errado. Eles podiam mostrar em documentos que Noé estava errado. Quando ele dizia que ia chover, e que havia chuva lá no céu, e que ia inundar toda a terra, e toda a humanidade estaria perdida. Eles podiam provar para ele que não havia uma gota de água lá em cima. E muitas vezes, quando nós professamos ser curados, quando nós dizemos que não há mais câncer ali, quando nós dizemos que não há mais tuberculose ali, a ciência pode vir com documentos e provar para nós que ainda está ali. Mas o Deus simples, Ele também tem os filhos que creem nele, e os filhos dele são peculiares como Ele é. E a fé, ela não age por provas científicas. A fé, ela se agarra na palavra de Deus. E se Deus disse que ia chover, Noé se agarrou naquilo e disse, vai chover. Não importa quantas, como é que se chama aqueles que trabalham, meteorologista, alguma coisa assim, que chegassem a Noé e falassem, olha só, foi hoje que nós tiramos isso aqui, ó. O irmão Brana diz, eles podiam tirar fotos da lua naquele tempo. Veja quão avançado estava, e não é os dias de hoje. Lentes que conseguem ir até aonde o olho humano nunca poderia chegar. É a ciência dos dias de Noé. Mas há uma mensagem também, como houve uma mensagem nos dias de Noé.
E essa mensagem ainda continua sendo simples. Ela ainda continua sendo pura. Ela ainda continua sendo a mesma mensagem de um mesmo Deus. Arrependei-vos ou vocês vão perecer. Mas, nessa simplicidade, é onde o ser humano, ele acaba se esbarrando, diz o irmão Brana. Na simplicidade da palavra. Na simplicidade do Evangelho. Agora, nós já ouvimos aqui o que significa simples. Simples não é, às vezes a gente tem é muito falado isso. O fulano é simples. Aí a gente imagina uma pessoa de chinelo de dedo, ou de pé descalço, ou esfarrapado. Não. Simplicidade e humildade são coisas muito diferentes disso aí. Porque a simplicidade de uma pessoa, ela vai ser o quê? Ela vai ser real. Isso é uma pessoa simples. Ela é real. O que é uma pessoa humilde? Ele é uma pessoa que ele é real. Ele sabe quem ele é. Ele sabe o que ele pode fazer. Ele tem certeza daquilo que ele é. Isso é uma pessoa humilde. Vamos dizer, uma pessoa, se alguém quisesse ir a Chapecó para uma viagem, fazer uma viagem a Chapecó, e chamasse alguém que já foi a Chapecó, que soubesse o caminho, soubesse dirigir, e tivesse carteira, e aquela pessoa chegasse e falasse: sim, eu já fui a Chapecó, eu posso ir, eu posso levar você. Mas se chegasse a outra pessoa que nunca foi a Chapecó, somente tem carteira de motorista e andou aqui dentro da cidade. Mas essa pessoa, por ter carteira e saber dirigir, ela poderia dizer: sim, eu te levo a Chapecó. Eu sei te levar até lá. Mas na realidade ela nunca foi, ela não sabe. Isso quer dizer falta de humildade. Porque se uma pessoa que é humilde, ela iria dizer o seguinte: olha, eu nunca fui a Chapecó. Ela é sincera, ela sabe o que ela é. Isso é ser humilde. E ninguém, e nem nada, pode mudar isso. Porque quando você sabe o que você é, pode vir qualquer um e dizer que você não é aquilo. Mas se você se conhece, você não vai brigar com aquela pessoa. Você é humilde, você vai dizer tudo bem, mas lá dentro você sabe quem você é. Estão entendendo? Isso se chama humildade e simplicidade. O nosso Deus, como o nosso Deus pode ser tão grande e simples ao mesmo tempo? Como alguém explicaria isso? Porque Ele sabe quem Ele é. Jesus, Ele veio a essa terra de uma forma tão simples, tão humilde, que quando Ele chegou aqui, ninguém reconheceu que Ele era o Deus que criou tudo. Ninguém reconheceu isso. A presença de Deus não reconhecida. Os sacerdotes que liam sobre Ele, que falavam sobre Ele, não puderam reconhecer, porque eles esperavam de uma forma diferente. Não foi da maneira que eles esperavam. Deus, o Todo-Poderoso, nascendo numa manjedoura. Mas aí você pode dizer: mas Jesus era simples, Ele não tinha dinheiro, Ele mesmo disse que não tinha nem onde deitar a sua cabeça. Mas quando Satanás tentou, quando ele estava lá no deserto, chegou para ele e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que o diabo queria fazer ali? Ele duvidar
Ou ele se exaltar e dizer: eu sou o filho de Deus, sim, Satanás, o que é isso? Tu está achando que... Não. Ele foi humilde. Ele não tinha que provar nada para Satanás, porque ele sabia que ele era filho de Deus. Não tinha que provar nada para Satanás. Não tinha que dizer: Satanás, olha aqui, é o seguinte, eu sou... Não. Até mesmo quando os demônios vinham na boca dos endemoniados e falavam: ô filho de Deus, ele mandava se calar. Porque ele sabia que ele era filho de Deus, ninguém precisava falar aquilo. Então aquilo era segurança, aquilo colocava ele numa posição de simplicidade, de humildade, que quando ele precisava usar esse poder... Porque humildade, o irmão Brana diz que é poder. Uma igreja humilde, o irmão Brana nos ensina que é uma igreja poderosa. Como uma igreja humilde pode ser poderosa? Porque eles sabem quem eles são. E não há demônio no inferno que pode dizer para você que você não é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. E você não tem que provar isso para Satanás. Você simplesmente tem que ser um filho de Deus, andando como filho de Deus, vivendo como filho de Deus. E isso te dá poder, porque a Bíblia diz que quem foi chamado filho de Deus, como que é que a Bíblia diz? Deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus, não chamados, feitos filhos de Deus. Então, humildade e simplicidade é um poder, irmãos. Você se mantendo humilde, você se mantendo simples, você tem um poder que você pode, olha, com o dedo de Deus fazer muitas coisas, mantendo-se em humildade e simplicidade. Simplicidade não é algo mal feito. Às vezes isso vem na nossa mente. Isso se trata em muitas áreas. Quando se fala em simplicidade, é simplesinho. Aí faz aquilo mal feito, faz aquilo meio torto. Porque é simplesinho. Simples, ele é uma coisa bem feita, sem muita firula, como nós falamos, né? Sem muita coisa arada, muito enfeite, mas bem feito. Isso é algo simples. Por isso que quando nós falamos até mesmo numa adoração simples, é isso que se trata. Não é algo fabricado, algo muito enfeitado, mas é algo simples. Uma adoração que vem lá do fundo do coração. Uma adoração simples, feita realmente com aquele coração quebrantado na presença de Deus. Quando se vai cantar, você vai cantar de uma maneira simples. É isso que Deus aceita, é uma forma pura, uma forma sincera na presença de Deus. Isso é o que significa fazer algo simples. Às vezes a gente tem essa mente. Muitas vezes já falaram para nós músicos, às vezes apanhamos um pouco sobre isso. Porque no tempo que tinha só um violãozinho, não é, pastor? No tempo que tinha só uma gaita, a coisa era mais simples. Isso não tem nada a ver com simplicidade. Se nós temos os recursos, nós podemos fazer algo simples e bom para Deus. Porque se Deus nos deu, por que não vamos usar os talentos? Mas usar de uma forma certa, de uma forma simples. Se você sabe cantar, cante de uma forma simples. Se você sabe pregar, pregue, mas de uma forma simples. Se você sabe evangelizar, evangelize, mas de uma forma simples, pura. Esse é o evangelho simples do nosso Senhor Jesus. E haverá um povo que entrará no céu, pisando em ruas de ouro, muros de jaspes, mas o povo será simples, não serão orgulhosos, não serão soberbos, mas será um povo simples. Sabe por quê? Porque eles entrarão ali falando o quê? Foi a graça, foi a graça,
foi a misericórdia, não foi nós, foi a graça. Nós nos humilhamos e a graça nos alcançou. Isso é um povo simples que entrará ali por aquelas portas de ouro. Portas de ouro. Oh, que maravilha! Agora imagina um soberbo entrando numa cidade como essa. Para já ia bater no peito, dizer, porque eu fiz para merecer isso. Nunca uma pessoa assim entrará ali. Mas aquele simples, não como um fariseu, mas aquela pessoa simples, que clama por misericórdia, que se humilha todos os dias. Se humilhar, se ser humilde é reconhecer quem você é, se humilhar é reconhecer que você não vai sozinho. Aí você se humilha. Quando você fez algo errado e alguém chega e te corrige, se você é humilde, você sabe que você fez aquilo errado. Isso é se humilhar. Você diz, realmente, eu preciso do seu perdão. Isso é se humilhar. Reconhecer quem você é e se humilhar e pedir perdão. Oh, que povo que vai entrar ali, meu Deus. Que clima que vai ter ali. De pessoas com um coração amoroso, com corações sinceros. Esse é o povo que vai entrar no céu. Porque nós lemos aqui palavras até difíceis de ler. Até o nome dos homens é difícil. Tive que dar uma pausa aqui para ir ler certinho. Porque era Herodes. Olha aqui, ó. Lisânias. Esse era o nome do pessoal lá daquele tempo, né? E a palavra de Deus fez questão de dizer, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, olha a posição. Mas aonde foi a palavra do Senhor? Lá no deserto, para um homem simples, um homem humilde, que recebeu a palavra de Deus e se humilhou para ela e fez tudo o que a palavra mandou. Agora, se Anás ou Caifás fossem humildes, certamente Deus poderia enviar a palavra para eles. Você sabia disso? A história seria outra. Seria Anás precursando a segunda vinda de Jesus. O que estaria correto, porque eles já estavam na função de sacerdotes, de cuidar do povo. Mas eles não eram humildes o suficiente para aceitar a correção do dia, aceitar a palavra do dia. A palavra não pôde ir a eles. Mas sendo eles os cabeças daquele dia, a palavra de Deus foi a João Batista. Sendo muitos homens grandes nesse dia, a palavra do Senhor foi até você. Você pode agradecer a Ele? Somente nos manter humildes e aceitar essa palavra. Então, você quer poder? Seja o mais humilde que você possa. Alguém quer ter o poder de expulsar demônios? De curar os enfermos? Apenas permaneça humilde. Seja quem você é na realidade. Porque a humildade ela não pode ser fabricada. Seja quem você é. Real. Simplicidade é uma pessoa real. Não fabricada. Amém? O irmão Brana diz que quando a igreja souber quem ela é, muitas coisas podem acontecer. Então, nós estamos crendo, eu creio, que nosso tempo está chegando ao fim nessa terra e é tempo da manifestação dos filhos de Deus.
E a manifestação dos filhos de Deus é quando ele recebe a palavra de Deus. Ali é um filho manifestado. Quando ele aceita a palavra de Deus, quando ele se humilha para a palavra de Deus. Isso é um filho de Deus, porque Deus é simples e seus filhos também são simples. Amém? Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Aprendemos muitas coisas hoje aqui, né, irmãos? Muitas coisas aqui. Simplicidade. Gostei da mensagem, poderia ter continuado. Original. Quer ser original, seja humilde. Foi isso que Paulo disse, né? Ou melhor, a Bíblia nos diz, nos dê o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Cristo era humilde. A tal ponto que a Bíblia diz em São João 13, verso 3, que ele disse, veio do Pai, iria voltar para o Pai, e sabia quem ele era. Nem por isso deixou de dobrar os joelhos na frente de um Pedro, e enrolar a sua toalha em sua cintura e lavar os pés dos seus discípulos, né? Um Deus poderoso, amém? Muito bom mesmo. Você está feliz? Amém. Por ser um povo simples? Amém. E ao mesmo tempo poderoso? Amém. Que nem o câncer, nem a tuberculose, nem nada pode parar na tua frente com este poder tão simples que Deus te deu. A fé é simples. O Brana disse, a fé é simples, é tão simples que você pode utilizar ela no teu trabalho, na tua casa, dentro do teu carro, dentro do teu lar. Ela é simples. Ela é tão simples que você se levanta pela manhã, vai trabalhar, volta para casa e aí segue, né? Simplicidade. Muito bom, irmão. Deus continue te abençoando. E vamos incentivar esses jovens aí, irmãos. Eles são os nossos próximos pregadores no futuro, se Deus tardar. A gente diz tardar, né? Mas Deus nunca tarda, Ele sempre chega na hora certa. Mas se Deus não vier até nós cumprir o nosso compromisso aqui na terra, Deus terá que levantar outros homens, outras mulheres e assim por diante. Então que Deus continue abençoando o irmão Eliezer. Gosto do irmão Eliezer, uma pessoa simples e humilde, e ele pregou o que vive. Isso é a melhor coisa que se tem. Quando você prega o que vive, tem efeito. Amém? Vamos nos pôr de pé, irmãos. O irmão Brana fala nessa mensagem, humilha-te. O irmão Brana disse, quando você se conseguir conquistar-se a você mesmo, vencer a você mesmo, você conquistou a Deus. Vamos orar aqui pelos irmãos, pelos pedidos. O irmão Cleito pede oração por Laura, sua filha. Irmã Claudete, de Rio dos Índios, pede oração em seu favor, por seu esposo e em favor de seus filhos. O irmão Fúvio, da Costa, pede oração em seu favor, que está passando por crise de ansiedade e depressão. O irmão Assis pede oração em favor de Belcesário, seu colega. Vamos orar, irmãos? Tem mais alguém que deseja oração? O irmão Adílio pede oração. Faça conhecido no levantar de mão e nós estaremos orando por vocês. Querido Deus e eterno Pai, ao ouvir a Tua palavra, Senhor, tão preciosa para nós, vemos que a Tua simplicidade é o poder sobrenatural que o Senhor tem revestido a Tua igreja, a Tua noiva, Senhor. E a simplicidade é este evangelho, qual cremos, Pai, o qual arrebatará um povo zeloso e de boas obras, Senhor. Obrigado pelo que escutamos, Senhor, e nos ajude, Senhor, a colocar em prática tudo aquilo que ouvimos, Senhor. Ser simples, ser humilde, ó Deus, e vencedores ao mesmo tempo, Pai, por aquele que venceu por nós na cruz do Calvário. E aqui estão, Senhor, estes pedidos de oração, estas pessoas, estes irmãos que vieram até aqui, ó Pai, em forma destes pedidos,
nós colocamos debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo, Pai, e pedimos a cura, a libertação para esta pessoa que está sofrendo com ansiedade, com depressão. Nós repreendemos este espírito em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Satanás, você está derrotado, já foi derrotado há 2000 anos atrás, e nós declaramos nossos irmãos abençoados e vitoriosos pelo poder do sangue de Jesus Cristo, Pai. Também os nossos irmãos que levantaram suas mãos, o irmão Adílio e todos aqueles que se levantaram aqui, Pai. Pedimos a bênção sobre suas vidas, Pai. Não sabemos qual é o problema, qual é a dificuldade, mas o Senhor é conhecedor de cada coração e de cada alma, Pai. Pedimos ao Teu Espírito Santo, Senhor, que possa alcançar a cada pedido nesta noite, Senhor, e realizá-los conforme a medida da fé de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Deus, amém. Que Deus continue abençoando. Só um pequeno sobre essa ansiedade, irmão, acredito que o irmão está nos assistindo. Ansiedade é preocupação com o futuro, e depressão é preocupação do passado. Então não se preocupe, lance suas preocupações em Deus, e Deus resolverá tudo, amém? Que Deus abençoe a cada um no nome do Senhor Jesus Cristo, e tenham uma ótima noite, e amanhã, se Deus nosso Senhor permitir, estaremos aqui mais uma vez, a partir das 18 horas. E temos a nossa vigília hoje, a partir das 22 horas também. Você é o nosso convidado. Deus abençoe.